A paz do Senhor, querido professor da nossa escola dominical. Nós somos do programa do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, e vamos começar a nossa aula da escola dominical. Eu me chamo Marli Ferreira, sou professora da classe dos juniores e, como vocês já sabem, querido professor, nós estamos aí numa investigação da nossa revista de juniores que tem o tema Lucas escreve sobre Jesus. E como vocês já sabem e estão ligados, querido professor, nós usamos aqui o nosso panorama para destacar a lição de cada domingo. E uma novidade também para você, querido professor, esse panorama aqui já está disponibilizado no canal para você acessar lá no link, baixar, imprimir e montar de acordo com a realidade lá da sua congregação, da sua salinha lá da escola dominical, tá bom? Então, nós, como você já sabe, nós usamos a lupa para a investigação, já passamos aqui por várias, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e hoje nós vamos para a investigação número 8. Aqui vamos ver o que foi que Lucas, ele desvendou nessa investigação aí, olha. Os perdidos, eles foram achados, tá bom, querido professor? Os perdidos foram achados. Então, esse é o tema da nossa lição número 8. E para começar logo a sua aula com seu aluno assim, dinâmica, querido professor, você pode já sugerir ali uma brincadeira para os alunos já ficarem já à vontade ali. Você pode, quando chegar na sua sala ou lá na classe, pegar um chocolate, esconder em algum lugar lá, e quando eles forem chegando, estiverem já todos na salinha, você pode já falar que quem encontrar primeiro aquele chocolate vai ganhar ele, né? Então, isso aí já é uma dica para você falar sobre a questão de quem encontrar o que estava perdido ali, o que estava lá escondidinho já lá, tá? Então, é até uma ideia para você já entrar na lição. Outra também sugestão, você pode falar para os alunos assim, quem foi que já se perdeu em algum lugar, no shopping, na feira, e a mãe teve que procurar até encontrar. É até uma maneira de você já descontrair já o seu aluno para ele ficar à vontade para você introduzir já a lição, tá? Então, essa é uma sugestão para você. Então, vamos começar o nosso tema, né? Os perdidos foram achados. Nós temos também aqui a sugestão do nosso para guardar no coração, que nós aqui usamos. A revista, ela tem a proposta de usar a ovelha, tá? Aí, isso aqui está impresso. Eu imprimi em papel fotográfico. Você pode imprimir em papel comum e colar em EVA, para deixar ele um pouquinho mais resistente. Foram 4 ovelhas, aqui, e os versículos eles foram divididos em parte, tá aqui, ó. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 7. Você pode também interagir com eles, cada um pegando uma ovelhinha e colocar quem conseguir colocar na sequência o versículo. E dessa forma, eles vão estar decorando o versículo dessa lição. Tá bom, querido professor? O segundo ponto da lição é o louvor. O louvor que a lição ela sugere é do Ministério Kids Teens, Filho Perdido, em busca
do tesouro perdido. Então, você pode pesquisar esse louvor e já cantar em sala com os seus alunos. O nosso texto, que, como você já sabe, você vai enfatizar para o seu aluno que se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus. Como eu já falei em algumas lições aqui anteriores, é bom, durante a aula, você pedir para o seu aluno que durante a semana ele estude, você mostra o capítulo, para que durante a semana ele possa ler, conhecer um pouco a história. E no domingo, eles também podem fazer perguntas das dúvidas que eles tiverem em relação à leitura. O importante é enfatizar que o que eles estão aprendendo é a palavra de Deus. E o capítulo que nós estamos aprendendo nessa aula de hoje, da lição número 8, é Lucas, seu capítulo 15, tá? O nosso próximo ponto, querido professor, é o objetivo da lição. E o objetivo da lição de hoje é enfatizar que o Senhor ele se importa com aqueles que estão perdidos e fica muito feliz quando alguém se arrepende dos pecados e volta para a sua casa, tá? Então, a lição de hoje, querido professor, ela tem 3 tópicos, ou seja, 3 histórias. A primeira é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo, tá? Então, nós temos 3 histórias aí, mas antes de entrar na história, nós temos o ponto do você sabia? Então, aqui são coisas que nós precisamos conhecer um pouco para poder, quando for contar a história e você falar sobre esses temas que vamos ser abordados agora aqui, o aluno já sabe do que se trata, porque você já ensinou na área do você sabia, tá? Então, no você sabia, a pergunta é: o que é uma parábola? Você sabe, querido professor, porque você estuda a sua revista e a sua Bíblia, que Jesus, ele ensinou muito sobre parábolas para os seus discípulos. E ele, em certo momento, quando ele estava com os seus discípulos, chegou em certo lugar onde tinham cobradores de impostos, fariseus, alguns publicanos, e ele ficou lá com eles. E os fariseus começaram a pensar assim: por que ele está no meio desses pecadores? E como Jesus, ele sabe e conhece todas as coisas, ele usou justamente as parábolas para falar sobre o reino dos céus. E ele, quando ele usava as parábolas, ele estava ali falando de segredos que podiam ser revelados, mas só podia ser revelado para aqueles que tinham um coração abertos para Jesus. Ou seja, os discípulos estavam sempre próximos de Jesus. Aqueles que tinham um coração sincero, era para essas pessoas que Jesus, ele usava as parábolas. Por quê? A lição nos fala aqui: corações zangados, corações aprisionados não conseguiam entender as parábolas, porque eram segredos, é igual um cadeado. Você precisa usar a chave certa para abrir o cadeado. Não é qualquer chave que vai abrir um cadeado. E quando você encontra a chave certa para abrir o cadeado, ele revela o seu amor, revela a sua graça e revela a sua misericórdia. Então você pode aqui pegar esse cadeado, você pode cortar ele, tá? Um papel foi impresso em papel comum. Você pode cortar
colocar ou num papelão ou num EVA mesmo, ajeitar a chave aqui como se você fosse também abrir aqui, colocar as palavras por trás e depois você vai mostrando. Por quê? Quando as parábolas elas eram contadas, esses segredos eram revelados e a gente tinha o conhecimento sobre as coisas do reino dos céus. Então, Jesus revelava aos seus discípulos e aqueles que abriam o seu coração também para aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Então, você vai passar essas informações lá no começo para os seus alunos e depois você vai entrar justamente nas parábolas, porque foi quando Jesus percebeu ali os pensamentos dos fariseus, dos escribas, né? Quando eles falavam para ele assim, por que ele está no meio dos pecadores? Aí Jesus começou a contar a parábola. E a primeira parábola que a lição nos fala foi sobre a parábola da ovelha perdida. Ele começou a falar aqui, o pastor, ele tinha 100 ovelhas. Você vai trabalhar muito bem aqui a questão da quantidade com o seu aluno. Aqui, ó, 100 ovelhas. Também é impresso. Você cola aqui num palito de picolé. É só colocar aqui por trás também da plaquinha de EVA. E a Bíblia fala que esse pastor ele saiu com elas para cuidar delas. Ir lá pelos campos para alimentá-las, também pelos rios para saciarem a sede. E em certo momento ele voltou com elas novamente e foi fazer a contagem, né? E quando ele conta, ele percebeu que só tinha 99, faltava uma. E a Bíblia fala que Jesus deixou as 99, que o pastor deixou as 99 lá no lugar delas e foi ao encontro daquela ovelha. Olha aqui, você pode tirar aqui uma que se perdeu. E esse pastor, como ele cuidava com zelo e com cuidado, com amor das ovelhas, ele foi até procurar onde ela estava. E encontrou e trouxe ela novamente para o seu lugar. Aqui, nessa parte da parábola, você vai falar sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus por aqueles que muitas vezes se afastam, mas que Jesus sempre tem o cuidado de quê? De ir. Através, muitas vezes, de cada um de nós também. Você também pode enfatizar para o seu aluno que ele também é importante no reino de Deus e que ele pode também, assim como um bom pastor foi atrás daquela ovelha, pode ir conversar com um coleguinha que muitas vezes pode estar afastado, né, dos caminhos do Senhor e convidar ele para vir para a casa do Senhor. É uma sugestão também que nós damos para você, querido professor. Então, aqui fala sobre o cuidado de Deus. E ele continuou com mais outra parábola. Agora a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, né? A Bíblia fala que certa mulher, em certo momento, ela percebeu. Olha aqui é um acessório onde tinha que ter 10 moedas aqui, olha. Quando aquela mulher estava lá nos seus afazeres do dia a dia, ela percebeu que estava faltando uma moeda. Olha aqui, querido professor. Você vai esconder aqui em algum lugar. E ela ficou muito preocupada. Por quê? Aquela moeda era muito importante. Era algo de valor para aquela mulher. Então, ela não ficou só triste e deixou para lá, não. Ela foi ao encontro, foi procurar, pegou aqui a sua lamparina, olha aqui, isso aqui foi feito de canudo de papel toalha, revestido com EVA, com glitter, fita de cetim aqui embaixo foi uma base de papelão, tá? Algo bem simples de fazer, querido professor.
Você pode também fazer de outro modelo, ou até mesmo um impresso. Se você não conseguir fazer, você pode imprimir, montar lá. O importante é que você mostre para o seu aluno uma lamparina. E também, com a lamparina, a ajuda da claridade da lamparina, ela pegou a vassoura e começou a varrer ali a sua casa, procurando aonde estava a sua moeda, até que ela encontra a moeda e coloca justamente lá no seu acessório e volta para cá, né? E vai lá com as suas amigas, muito alegre e feliz, porque ela encontrou a moeda que estava perdida, né? E a Bíblia fala que os anjos no céu, há uma grande festa, uma grande alegria no céu, também quando um pecador, ele se arrepende. Então, você vai explicar também para o seu aluno a aplicação dessa história aqui, da parábola da moeda perdida. Aqui também é uma impressão, ela não é colorida, ela é em preto e branco. Você pode estar pintando aqui, no caso, o meu filho pintou, para dar mais um colorido da imagem aqui. Aqui foi feito de cetim e de EVA. Você pode usar como base uma moeda de R$1, fica bem legal, tá? Sim, vamos para a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, tá? Jesus contou a primeira o bom pastor, a dracma perdida e agora do filho pródigo. E ele fala que um pai, ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Em certo momento, o mais novo chegou com o pai e falou que queria a herança, queria viver a vida dele. E falou também que queria ir embora de casa. E o pai ali aceitou, dividiu a herança, deu para o filho o que era de direito. E esse filho, passou certo tempo, saiu de casa, foi para um lugar distante. E nesse lugar distante, ele começou a gastar a sua herança com bebidas, mulheres, amigos e festas. E ele, não se percebendo, gastou toda a herança que o seu pai tinha dado. E a Bíblia fala que naquele lugar aconteceu uma crise, fome. E aquele rapaz já não tinha mais nada. Começou a viver de uma forma miserável, né? E até então vivia assim, agora já estava desta maneira aqui. E a Bíblia fala que ele foi até certo local procurar emprego. E o que ele achou foi para cuidar de porcos. E lá a Bíblia fala que quando ele estava cuidando dos porcos, ele desejou comer aquilo que os porcos comiam. Em determinado momento ele pensou e refletiu e lembrou da casa do seu pai. E pensou assim: poxa, meu pai tem tantos trabalhadores e lá eles comem com fartura. E eu estou aqui nessa situação. E ele pensou assim: já sei, vou me levantar e vou até lá no meu pai e vou pedir para ele me perdoar e para ele não me tratar mais como um filho, e sim como um simples empregado. E assim ele fez. Voltou para casa. Quando lá chegou, o seu pai o avistou de longe. E a Bíblia fala que o seu pai, quando reconheceu ele, correu ao encontro do filho, abraçou, beijou e mandou chamar os empregados, pediu para que arrumassem ele, vestissem roupas, calçados, colocassem um anel nele e que matassem um bezerro para festejar, porque naquele dia era dia de festa, porque aquele pai, na mente dele, o seu filho estava morto e agora, para o pai, ele tinha voltado à vida, estava perdido e agora foi encontrado. Então, aquele pai estava muito alegre, porque agora o seu filho estava de volta ao lar. Querido professor,
Com essa história, você vai explicar para o seu aluno que o bom pastor, o pai do filho pródigo, ele representa Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que cuida de cada um de nós e está de braços abertos, sempre esperando um filho seu se arrepender e voltar para os braços do Pai. Então, quando você contar toda a história, você vai fazer a aplicação da lição, porque, como a gente sempre fala, não basta só contar a história, mas sim também trazer a criança para a realidade. Você vai atualizar a história para os dias da criança também. Então, a aplicação ela nos diz assim: Jesus contou cada parábola para ensinar que Deus cuida dos perdidos e não é sua vontade que ninguém se perca. Todas as coisas perdidas, a ovelha, a dracma e o filho, representam cada um que se perdeu ao se afastar da presença do Senhor. O Senhor não quer que seus filhos se percam. Ele tem cuidado e se preocupa conosco. Ele fica muito feliz quando alguém se arrepende dos seus pecados e volta para a sua casa. Embora todos estivessem perdidos, todos foram encontrados. Isso significa que não importa a condição, Deus encontrará e trará de volta os perdidos para casa. Então você enfatiza essa aplicação no coração do seu aluno e depois disso, você vai orar com ele para que Deus possa sempre abrir o coração do seu aluno para que ele possa deixar esses ensinamentos dos cuidados de Deus também fazerem parte da vida dele, que ele possa também saber que também ele é como se fosse Deus refletindo nele. Ter o cuidado com os seus coleguinhas, também com a sua família, porque muitas vezes na casa também da criança, às vezes tem alguém que está afastado e que precisa também encontrar Jesus. E eu já vi muitos testemunhos de crianças, que foram através de crianças, que um pai voltou para os caminhos do Senhor, um irmão, um avô. Então, essa aplicação, ela é muito importante que a criança ela tome esse conhecimento, querido professor. Então, essa é a parte para você aplicar com a sua criança. E tem também a parte da atividade. Você sabe que as crianças têm a atividade da revista. No caso, eu combino muito com eles de fazerem um exercício da revista durante a semana em casa, justamente para eles lerem a lição, lerem o texto da Bíblia e também realizarem a atividade. Por quê? Tem também as atividades extras e eu trouxe uma aqui bem legal para você fazer com a sua criança em classe. Aqui é a ovelhinha, tá? Eu imprimi papel comum e colei numa cartolina para ficar um pouquinho mais durinha. Usei colchete número 3, que é o menorzinho, barbante e um palito de picolé. Esse PDF vai estar disponível aqui no canal, você pode baixar e imprimir. Aqui é a parte que você vai fazer os buraquinhos aqui, tá? Montar, você vai colar na cartolina, palito e colchete. E você vai montar a sua ovelhinha e o seu aluno vai ficar muito alegre de ver ela balançando aqui, ó. As patinhas aqui, ó. Tá? Então, eu creio que eles vão amar. Tá bom, querido professor? Então, essas foram as sugestões que nós trouxemos para você. São ideias. E eu sei que você estuda e que ora. E muitas vezes você pode olhar as nossas ideias aqui e Deus também pode abençoar a sua mente e lhe dar outras ideias. Justamente aqui nós trazemos a ideia, mas eu sei que Deus também pode usar você aí na sua classe e você pode ter outras ideias também de acordo com a lição. Então, você também pode usar elas, fazer, montar do jeito que você acha que deva fazer, tá? Então, querido professor, essa foi a aula de hoje. Nós esperamos que tenhamos contribuído com você e até a próxima aula.
Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Paz.